passamos a palavra para o professor mestre Eduardo Luiz de Oliveira Gane. Bom dia, gente. É um prazer estar conversando com vocês aqui, agricultura familiar, que é o foco do nosso trabalho. Eu quero parabenizar aos realizadores desse evento e agradecer a Miro e Netinho pelo convite, e porque esse evento já está sendo sucesso. Então, nós vamos falar um pouco do cultivo do umbu gigante. É uma cultura que nós temos trabalhado já pela UESB há aproximadamente 10 anos, e esse projeto ganhou corpo e nós estamos hoje com aproximadamente 13 municípios e 20 comunidades trabalhadas, mais de 200 famílias. Então, com esse trabalho, com essa andança que a gente teve, a gente vai apresentar um pouco sobre o sistema de produção e as perspectivas do museu para o semiárido. Bom, por que implantar a cultura do umbu gigante? Essa é uma pergunta que a gente faz e que eu estou procurando um defeito para colocar no cultivo do umbu gigante e não estou encontrando. Pode passar. Bom, uma vantagem é que o fruto é mais atrativo. Eu creio que mais adiante, assim como a gente leva uma maçã para a merenda, para fazer um lanche, a gente vai levar um umbu gigante também. Quem nunca provou, vai provar e vai ver que a gente está com razão, porque o umbu gigante ele tem muita polpa, né, ele tem uma certa resistência que permite que ele faça o mesmo, substitua a maçã nesse lanche que a gente faz aí, né, que a gente leva para fazer, muito melhor do que uma fruta, muito melhor do que um produto refinado, como biscoito, né, porque tem as propriedades nutracêuticas que a gente vai passar mais adiante. Pode passar. Bom, então ele tem a atratividade do sabor e do tamanho, pode passando, e a fonte de renda, né? Esse é um dos objetivos que a gente está aqui para apresentar para vocês. Pode passar. Então, aí é um umbu vendido no mercado Santo Antônio em 2022, ao preço de R$16 o quilo. O colega de lei, ele está ali filmando, está passando ao vivo dele. Não, né? Ele articulou essa venda no Santo Antônio e depois o pessoal do mercado continuou procurando, e ele não teve mais o produto para ofertar, né? Então a gente tem um bom problema hoje no umbu, que é a procura maior do que a oferta. Pode passar. A demanda é crescente maior do que a oferta. Pode passar. Então, outro fator é que o umbu é uma cultura apropriada para a agricultura familiar, né? Então, o agricultor já trabalha com ela, já conhece a cultura, já tem essa vivência com a cultura, mesmo antes, com a planta, mesmo antes dela ser uma cultura, e é uma planta que não demanda tantos pratos culturais, né? É uma planta relativamente fácil, não é plantar e largar, mas ela é relativamente fácil de trabalhar. A gente tem aí nossos amigos, né? Ceará, que trabalha com o projeto gigante, já tem 100 hectares, 100 plantas. José de Leco, que conhece, aqui em São Dodô, o pomar dele foi plantado dentro do programa, vai passar. Então, o umbu tem propriedades nutracêuticas, né? Vai ter carboidrato, pouco de proteína, fibras, sais minerais e vitaminas, que quando você consome o umbu, está consumindo também o alimento. Vai passar. Outro motivo também que é uma planta da nossa caatinga, né? Da nossa caatinga. Se você colocar vamos dizer assim, um pé de cacau na caatinga, vai ser planta irrigado, né? O cacau
o cacaína é nativo do pé de café, né? Plantar um pé de café na caatinga. Vai ser rico pé de café. Você está colocando uma planta que não é oriunda daquele ambiente, não é nativa daquele ambiente. O umbu não. Quando você revegeta a caatinga, você consegue estar colocando, revegetando e colocando a planta que é oriunda do Nordeste brasileiro, né? É onde ela nasceu, ela convive aí junto com a mandacaru. Cada um tem um mecanismo de resistência seca, cada um aguenta a seca do seu jeito. E ela serve também, além de reflorestar a caatinga, de dar o verde na caatinga, de diminuir a temperatura, de sequestrar o carbono que está aí esquentando a temperatura do planeta, também ele vai servir para comida para os bichinhos da nossa fauna, né? É muito importante a gente pensar dessa forma também. Pode passar. Qual a diferença do umbu em relação a outras fruteiras tropicais, né? A gente vive no semiárido, onde a gente tem 1000 milímetros de evaporação e a gente tem 500 milímetros de entrada de água, né? Está caindo 500 milímetros em algumas regiões, em outras regiões um pouco mais, mas de qualquer maneira a gente tem uma falta de água, um déficit. O que é que o umbu faz? Ele consegue segurar naquele período que chove mais, segurar essa água para quando estiver seco, ele guardar e lá na frente ele florescer outra vez e aproveitar a água de novo e produzir. Então, é por isso que ele é oriundo da caatinga, né? Então ele tolera, e quando a gente está plantando o umbu, a gente está trabalhando com uma planta que não vai ter tanta dificuldade com relação a outras. Isso aqui é uma foto recente que um produtor lá de Caetano mandou para a gente. Não deu para ver direito, porque ele está na garracheira aí atrás, mas vocês estão vendo aqui o suquinho de umbu. Esse umbu conseguiram segurar no pé, Júlio, com essa seca. Qual é a planta que teria esses frutos no pé com a seca que a gente está aí? E com a temperatura que está, né? Além de não ter água, a temperatura alta evapora mais ainda, a planta sente mais. Pode passar. O que é que esse umbu, então, ele tem para se adaptar às condições do semiárido, né? Uma delas é a batata, né? E quando chega o período das águas, solta a folha começa a pegar, com a luz solar, começa a pegar nutrientes do solo, e esse nutriente do solo, essa vitamina que tem na terra, vamos dizer assim, vamos falar para o autor mais fácil, né? Essa vitamina que tem na terra, a folha faz e manda para cá de novo. Essa batata ela fica toda fofa na época da seca, né? Na época da chuva. Depois ela enche de novo. Por quê? Porque a folha mandou comida para a batata para ela segurar o período seco do próximo ano. Então a batata é o que faz a diferença, junto com, pode passar, Kleber, junto com a queda de folhas. O que é que a planta sente? Ela sente que o período vai ficar seco, né? Ela já deu o que tinha que dar, já floresceu, já produziu fruto, vai secar. Olha, vamos derrubar a folha, porque senão a folha vai puxar água. Na verdade, a folha é uma bomba d'água. Então, quanto mais tem folha, mais ela está puxando água. O que é que o umbu faz? Cai a folha para evitar perder água. E aí, junto com a batata, quando chega o período de setembro, que é o período de calor, a batata, a planta recebe o estímulo do calor e a batata manda nutrientes para crescer. Primeiro a flor, depois a folha, e aí a planta retoma de novo o processo de produção. Pode passar. Bom, o que é o umbu gigante? A gente vê na internet dizer que o umbu gigante é uma planta geneticamente melhorada. Não tem nada de geneticamente melhorada. Quem fez foi a natureza. A natureza fez lá em América Dourada, a natureza fez lá em Londres, a natureza fez lá em Anagé, né? Fez em vários locais você encontra um umbu de tamanho diferenciado. E aquele é o umbu gigante que a natureza fez. O que é que a agronomia faz? Ela testou e a semente do umbu gigante não germina. A semente não germina, e se germinasse, podia não dar a mesma coisa, e se germinasse e fosse produzir, ia demorar muito, né? Tem produtor que fala que com 18 anos começou a produzir. Então, o que é que a agronomia faz? Naqueles locais que pode ser nas propriedades de vocês, aí na região de vocês, que tem umbu gigante, que nunca foi enxertado, vocês podem pegar e multiplicar, como pega o galho, que a gente chama de garfo, e faz a enxertia, ou então pega a estaca, faz a estaqueira.
Pode passar. Pode passar. Bom, mas por que plantar umbu gigante se tem muitas plantas na região semiárida? Uma delas é por causa disso, porque ele é grande, né? O fruto é grande, é atrativo. Quem é que não vai consumir um fruto desse quando chega no supermercado? Né? E o outro motivo é que... Pode passar? Pode passar. O outro motivo é que a gente tem poucas plantas por hectare. Para vocês terem uma ideia, em 10 hectares na região, na nossa região, em áreas que não foi plantado umbu, ele nasceu espontaneamente, a gente tem em torno de 15 plantas. Em 10 hectares, a gente tem em torno de 15 plantas. Ou seja, em 100 hectares a gente teria 150 plantas. 100 hectares são 5 alqueires, né? Mas vocês vão ver agora, pode passar. A gente tem aqui ainda mostrando a dificuldade que a pessoa tem de colher nessas plantas no mato da caatinga, porque ele vai colher, vai andar muito, garrancheira, espinho, né, muita distância, e por isso que muita gente perde o umbu, né, porque está muito distante uma planta da outra, e quando a pessoa tem uma área pequena, tem 2, 3 pés, então realmente perde. Agora, se você plantar no espaçamento correto, a gente vai ter no hectare a mesma quantidade de plantas que existem em 100 hectares da caatinga. Então você pode ter no quintal mais de 150 plantas que vai ter em 5 alqueires, você vai ter no hectare no fundo do quintal. Pode passar. Bom, como é que nós vamos manejar o umbu? Pode passar. Os critérios para a gente implantar o umbuzeiro vai depender da região e da área, né? Altitude entre 300 e 750 metros, né? Até um pouco mais de 750 metros vai. A gente tem aqui, por exemplo, na Serra dos Pombos, 600 e poucos metros. A gente tem lá em Anagé, desceu para Anagé, eu estou falando na Gameleira, né? Acima da Serra dos Pombos. Quando quem vem de Brumado para cá, subiu a Serra dos Pombos, já está no alto, mais frio. Quando desceu para Anagé, já está na região mais baixa e mais quente. Então, essas duas altitudes, o umbu vai bem. As chuvas, o umbu não gosta de chuva igual a chuva que tem na beira da praia, que toda semana chove, né? Se toda semana chove, o que é que vai acontecer com a planta do umbuzeiro? Ele vai vegetar, né? Vai soltar ramo e não vai soltar flor. Então, o fato de o semiárido ser seco é uma vantagem para o umbuzeiro, porque ele só vai se dar bem na região seca, porque ele gosta de 400, 800 milímetros, mas concentrado ali no período de setembro, outubro a março, né? Que é quando começa a florescer, começa a produzir o fruto, né? E em março já acabou a produção, está a hora de cair a folha. Então, esse é o ambiente do umbuzeiro. Chuvas bem concentradas e mal distribuídas, concentradas no período de sol. Tem que ser cercada, porque bode gosta, né? O gado gosta da folha de umbuzeiro. Ela é uma folha muito palatável. Deve ser próximo de fonte de água, porque aí precisa molhar no primeiro ou pelo menos no segundo ano. O umbu é uma planta que resiste à seca, mas no primeiro e segundo ano ela seca, principalmente no primeiro ano. Se vocês fizerem isso, vocês vão sentir a diferença da produção mais cedo. Outra coisa é de fácil acesso, porque a gente vai cuidar da produção, da venda do produto. O solo, a terra, tem que ter pelo menos 1 metro de fundura, tem que ter centro, né, como a gente fala na roça, tem que ter centro para poder a raiz explorar a maior quantidade de nutrientes, de adubo, e não plantar em área que é encharcada, que é sujeita a encharcamento. Não é que ela seja encharcada, ela pode não ser encharcada, mas quando vem a chuva ela encharca, ele não tolera porque a batata apodrece, pode passar. Tem uma área de Ceará, o beneficiário do projeto Umbu Gigante, lá em Caraíbas.
Bom, a escolha da cultivar o acesso, a gente tem várias cultivares gigantes, várias mesmo. Essa daqui a gente tem, citou apenas algumas, a América Dourada, que é um umbu de 82 gramas, Lontra, que é um umbu de 90 gramas, que a gente chama América Dourada, é o BGU, o BRS 48, o Lontra é o BRS 68, já registrado como cultivares, e o Macaúbas ou Buquira, que não é cultivar ainda, portanto é o BGU 75, que é a Embrapa que deu esse número para ele. Então, por que escolher mais de um cultivar no pomar? Não botar só América Dourada, só Lontra, só Macaúba? Porque você colocando os 3, ou 2, pelo menos 2, facilita a polinização. O umbu tem um probleminha de polinização, ele é uma planta de polinização cruzada, por isso que a gente precisa colocar mais de uma cultivar ou acesso. Outra coisa é o seguinte, mais de um acesso facilita que a produção seja escalonada. Um chegou primeiro, outro chegou depois, outro chegou depois, né? E um mercado vai gostar de um, outro mercado vai gostar de outro, outro mercado vai gostar de outro. Então tem essa vantagem, pode passar. Pode passar, aí são as mudas desses 3 acessos, pode passar. Bom, vamos definir o sistema de plantio. Uma maneira de você plantar um umbu é com a terra toda limpa, arada ou não, você planta né, como cultura, como monocultura. A gente não recomenda muito essa forma de plantio, porque a monocultura para o agricultor é indesejável. Quando ele diversifica, quando ele planta muita coisa no meio do umbu, ele vai ter o mantimento, os insetos vão estar ali ajudando, vai proteger o solo, então a gente não recomenda tanto, mas tem produtor que faz isso aqui, depois planta no meio, né? Desse jeito aqui, é melhor espaçamento mais reduzido. Aqui em Caraíbas, onde o produtor tinha plantado coqueiro, ele achou que tinha muita água, porque sobrava água, mas sobrava água para beber. Na hora que ele começou a plantar, faltou água para o coqueiral. Aí ele inverteu, né? Uma planta que exigia 200 a 300 litros de água por dia, ele trocou por um buzeiro que gosta de água só num determinado período do ano. Pode passar. Outra sugestão é de plantar consociado junto com o mantimento, né? Como todo mundo faz, planta o umbu, planta o mantimento, planta o sorgo, planta o agenal, planta milho também, o maracujá do mato, né? Planta pimenta seca, o feijão, essa área que foi irrigada no começo, plantou feijão de arame, mas do catador, né? Vai bem. Então a recomendação é plantar sempre umbu com outras plantas, sempre. Principalmente no começo, que você plantando andu no meio, andu serve quebra-vento. Vai passar. Aqui, umbu e palma. A gente quando planta a palma, quando planta, vamos dizer, o catador no meio da palma velha, o catador não sai. Não sai de jeito nenhum. Sabe, catador? Não sai, né? Então, pensando nisso, né? A gente inicialmente, não vou plantar umbu com palma não e tal. Mas esse produtor do projeto plantou por conta própria, né? Plantou, a palma já estava implantada aí há uns 8 anos, e ele resolveu plantar no meio da linha de palma umbu. E o resultado é esse aqui, ó. 6 anos de idade, pomar excelente, pomar dele, uniforme, mas ele dá um trato, né? Ele é adulto, para esteja. Mas o umbu com palma é um casamento que tem dado certo. A palma não dá com outras culturas, mas dá com umbu, provavelmente, por quê? Porque a palma explora. Você sabe que a palma vai 7 metros de raio mais dela e forma uma rede, né? Mas a palma explora uma determinada faixa de solo e o umbu explora outra. Então, termina não concorrendo a palma com o umbu. Pode passar. A gente vai entendendo que seja isso, né? Pode ser que mais adiante a informação seja por causa de outro motivo. Bom, na vegetação natural também, ó. Recomendação de plantar umbu na vegetação natural. Principalmente aqui, na capoeira mais alta, na capoeira mais rala, né? Não precisa derrubar. Agora, precisa você manter. Você planta um umbu aqui, ó. Agora vai arrancando, vai abrindo, o umbu vai crescendo, você vai abrindo. Se não abrir, o umbu não sai. Demora muito tempo. Aqui é na Lagoa do João, né? Aqui também na Lagoa do João, produtor.
Vladimir. E aqui na Lagoa do João, ó, é uma foto que o Hélio mandou tem um mês. É um beneficiário do projeto Bugigante também. Ele fez o raleio adequado para aqui, ó. A planta não sentiu, por 6 anos, né? Bom, vamos lá. Aqui a área com pastagem também, na comunidade de Poços em Anagé, né? Não precisa você também tirar o capim, ao contrário, a chuva bate aqui, o capim amortece a gota d'água, o sol bate aqui, se tivesse terra pura, batia e esquentava demais, né? Então, dá um conforto maior e protege o solo, você plantar numa área sem desnudar o solo. Aqui também outro plantio aqui, parece ali no pomar, lá em Bom Jesus da Serra, na comunidade de Segredo. Pode passar. Bom, espaçamento. Juntamente com o tamanho do fruto e com o sabor do fruto, o espaçamento não é novidade para ninguém, mas é a grande sacada. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, se você tem, para você ter 150 pés de umbu, você tem que ter 5 alqueires. Você no espaçamento de 8 por 8, você tem mais do que isso. Você tem mais do que os 5 alqueires de terra, mais do que 150 plantas de umbu no fundo do quintal. Então, o espaçamento de umbu pode ser 10 por 10, né? Se for plantado de preferência na agrofloresta ou no mato, 10 por 8, 9 por 9, 8 por 8 em quadrado, 8 por 8 por 8 em triângulo, que aí toda vez que você planta em triângulo rende mais, 180 plantas por hectare. Então o espaçamento é mais ou menos isso aí. Pode passar. Bom, vamos produzir muda agora, né? Produzir muda de umbu. Para produzir muda de umbu, é preciso que o produtor, né, saiba enxertar, tenha habilidade para fazer a enxertia, e ele tem que pensar no viveiro, né? Reservatório de água, tem que ter água, envolve a coleta de semente, preparo de substrato, que é a terra de saquinho, cimento da sacola, semeadura, com semente de umbu ou de umbu cajá, o desbaste de plantas, né? A coleta de garfos, a enxertia e tirar de rotuladores. Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente comentou aqui. Então, começa a produção de muda, geralmente é a muda que o bode comeu, que passou do trato digestivo do animal, o bode do boi, pega a muda daquele ano e já vai plantar naquele ano mesmo. Se for pegar a muda que caiu a semente, ela não germina naquele ano, aí teria que fazer uma quebra da semente, da parte de dentro. Bom, aí a produção de mudas ainda, a gente tem sementeira para você semear na areia e tirar a mudinha com aproximadamente 30 a 45 dias. Você tira a mudinha pequena, ó, semeia com areia aqui, não precisa ser muito profundo, não precisa de adubo nem nada, porque a planta vai germinar com reserva da semente, e aí você tira daqui e coloca aqui. Ela sente um pouco, mas é uma maneira de você propagar o cruzeiro também. Aqui em Bom Jesus da Serra, e aqui é lá em Lagoa do João. Todas as duas lá em Bom Jesus da Serra, Everaldo. Sua região, né? E aqui é a muda recém-transplantada. Agora tem que ter cuidado, porque se for muito calor, a gente teria que botar ainda no viveiro, em cima do viveiro, umas palhas de ouricuri, porque ela sente demais, dependendo da época de plantio, de repicagem. A gente chama isso aqui, daqui para cá, de repicagem. Pode passar, deixa eu adiantar um pouco mais. A gente tem muda também de 90 dias, produção de repicagem sementeira para repicar a muda com 90 dias, né? Então a gente faz aqui a areia com esterco, né? Na base de 2 partes de areia com esterco, 25 centímetros, joga uma quantidade boa de semente, porque semente é barata e encontrada fácil, joga a terra por cima e tem que molhar direto, não pode parar de molhar mais, né? Aí tem que molhar direto. A muda você ainda pode parar de molhar, porque ela ainda se vira, mas a semente não, começou a molhar, tem que acabar, né, até ela germinar. E aí então a muda no ponto da gente fazer a repicagem, né, com 90 dias, e aí nós vamos fazer a repicagem para encher isso aqui com terra seca, ó, com terrinha, um solo bem seco, bem peneirado, para preencher o espaço vazio. E aqui são essas mudas já transplantadas, ela sente muito pouco
mas ela tem a desvantagem de você ter que fazer a sementeira, você tem que, esse trabalho, esse retrabalho de você semear e transplantar. Pode passar. Depois que nós começamos a fazer a semeadura diretamente na sacola, a gente praticamente não faz mais da outra maneira, embora de vez em quando a gente faça ainda. Mas a semeadura na sacola, 3, 4, 5 sementes, né? A gente não tem assim uma quantidade, depende de como está a germinação. E vocês estão vendo essa semente aqui, tem um espaço aqui, ó, mas aqui você coloca a areia para poder não nascer o mato e beber bem a água. E aqui já são as mudas, a oriunda de sacola, já germinando. Quando nasce mais de um, você tira e coloca outra sacola, por aí vai. Vamos lá? Aqui é a muda pronta para a gente fazer a enxertia. E quando é que a gente conhece que a muda está pronta? Às vezes você está lá no viveiro, ou às vezes você não está no viveiro, está de longe. Isso foi mais ou menos, não sei se foi na pandemia, mas a gente não tinha condição de ir lá visitar. O pessoal perguntava para a gente se a muda estava pronta ou não. E a gente fala, coloca aí uma caneta, um lápis para saber se o diâmetro está igual para a caneta. Se tiver igual, a muda está no ponto, esse é o ponto da muda para enxertar. Vamos lá. Aí em Poços e Anagé. A produção de muda. Aí depois disso aí vem a enxertia, né? Quando a gente faz a enxertia, geralmente, no dia de fazer a enxertia, é um dia que você vai ficar o dia todo no sol, às vezes mais de um dia, né? E a gente precisa de um ambiente coberto e também de um ambiente mais alto, né? Para você ficar confortável, ficar em pé, fazendo o trabalho. Enxertia, pode passar. Aí em Caraíbas e Lagoa do João, pode passar. Depois da enxertia, vem o pegamento, né, com as mudas identificadas. Isso aí é também na Lagoa de João, comunidade quilombola de Bom Jesus da Serra, né? Poções. Bom Jesus da Serra é segredo. Pode passar. Bom, a aquisição de mudas, se for o caso de adquirir mudas, é importante adquirir de produtores idôneos, né? Produtores conhecidos, mudas vigorosas, né? Às vezes a muda ela não deve ser muito velha. Às vezes você tem muda de idade parecidas, de idade diferente e muda parecida, né? Muitas vezes a muda está velha e está no ponto, você acha que ela está bonita e tal, mas não está, porque cada idade, né? E às vezes a raiz fica meio novelada lá embaixo. Então a muda deve ter aí em torno de um ano mais ou menos. Pode passar. Bom, depois da muda pegada, vamos plantar, né? Então, primeiro a abertura do berço, ou cova, né? 60 por 60 por 60, para dar uma condição, gente. Berço é uma condição que você dá para a criança no começo da vida dela, né? Ela precisa de uma condição toda especial, para depois engrossar, né? E ganhar o mundo. A muda é assim também, a gente precisa fazer isso, uma vez só, a gente não faz todo dia. Então precisa fazer um berço grande, deixar uma terra fofa aqui, bem adubada, para que ele possa desenvolver as batatas, né? Então, a gente faz com essas dimensões aqui, coloca, se não tiver análise de solo, coloca 20 litros de esterco, né? E um pouco de super simples ou farinha de osso. Pode passar. Aí, a análise de solo é sempre importante ter análise de solo para ter uma ideia, para não ficar cego com relação ao solo, à terra, né? Pode passar. Bom, aí o plantio a gente faz uma cova ou berço maior e depois abre uma corvetazinha, de preferência com a terra molhada, né? Para essa água não descer, essa terra não descer. Pode passar. Depois de fazer isso, a gente faz uma bacia para acumular água. Por quê? Porque a gente está no semiárido, às vezes dá uma chuva só e vai embora, e essa chuva precisa ser aproveitada, essa água. Se der uma chuva pesada aqui, ó, o que vai acontecer? Se não tivesse essa bacia de captação aqui, a chuva ia descer direto. Então, 5 milímetros de chuva é uma coisa quando você não tem a bacia de captação, ela desce direto. E 5 milímetros de chuva, quando você tem essa bacia de captação aqui, ó, essa valetinha aqui, é outra coisa, porque fica acumulada. Pode passar, a cobertura morta também, né? Pode passar. Bom, depois de implantar, é importante na mesma hora, não vou nem falar no mesmo dia, na mesma hora,
fazer o tutoramento, porque o vento quebra, o enxerto está por aqui, está dando para ver direito. Se o vento bater na folha aqui, ele leva o galho para lá e quebra mesmo. Já vi muita, parece mentira, mas é verdade. Já vi muito garfo, muito umbu quebrado. Então a gente faz, tem muda grande que tem que fazer mais de um amarrinho, você amarra aqui no tutor, dá um nó cego, depois amarra aqui na planta, dá um nó cego, mas fica folgado, né? Isso aqui você faz e larga, não. Você faz e daqui a 1 mês, 2 meses, tem que estar sempre olhando. Tem que estar sempre olhando. A planta tem não sei se Wagner está aqui, mas Wagner fala que olha as plantas dele toda semana. E conhece todas as plantas, todas, né? Então, quem quer plantar umbu tem que pensar desse jeito. É diferente daquele umbu que a gente cresceu e viu ele crescer sozinho. A gente precisa trabalhar com o umbu como uma planta cultivada. Pode passar, cobertura morta também. Regar, isso é super importante. Regar 10 a 20 litros uma vez por semana, por aí. É importante que a gente não deixe de molhar, não deixe a planta sem molhar. Vamos dizer que deu uma chuva aí de 1 semana de chuva, né? O que é que acontece a gente costuma dizer, não, choveu bem, a planta está lá molhada, a terra está molhada. Mas se passou 10, 15 dias, a terra está seca de novo. É preciso que a gente retome essa molhação, não descanse, porque você vai ter um retorno quando a planta tiver com 1 ano, 2 anos, ela vai começar a florar mais cedo. Pode passar. Bom, então, quem tem calçadão, que quer usar para plantar umbu, que o calçadão é usado para diversos fins, né? Então, uma área do calçadão de 10 por 20, se chover 350 milímetros, ela vai armazenar 50 mil litros. Isso vai dar para mais ou menos uns 8 meses para você molhar o umbu. Pode passar. Bom, aí depois vem a poda de formação. A poda de formação consiste em você orientar o desenvolvimento da planta, para ela não ficar para um lado, nem para o outro, nem ficar o ramo sombreando o outro. Ela tem que ficar em forma de taça. Na hora que você corta, faz um corte rente, né? Faz um corte rente, esse xizinho aqui sai um pouco mais alto, mas ele tem que ser rente para formar o pé de galinha, formar taça. Pode passar. Aí a poda já a partir do 2º, 3º ano, a gente precisa podar para tirar os ramos de baixo, os ramos que dão para baixo. Você sabe que o ramo de umbu ele embica, né? Às vezes chega a embicar para o solo mesmo. A gente precisa tirar esses ramos, formar em forma de taça, os ramos que estão crescendo demais nas pontas, cortar esses ramos das pontas aqui. Os ramos doentes também. Então, a gente vai conduzindo a planta para quando chegar com 4, 5, 6 anos, fazer muito pouca coisa nela. Pode passar. Você vira um azul ali na planta, é a pasta bordaleza que a gente usa para evitar doenças. Aqui é a poda das plantas também, quando a planta está mais velha, que nasce aquele broto chupão, bem vigoroso, dominando tudo, a gente corta ele bem na base dele. Olha aqui, ó. Pode passar. Os ramos ladrões, a gente tem encontrado muito, pessoal, muito ramo ladrão em plantas velhas, né? Planta velha, eu estou falando assim, de 4, 5, 6 anos, dá pena. O produtor plantou, cuidou, esqueceu, né? Esqueceu de olhar isso aqui, ó. Esse ramo ladrão que ele vai dominar e vai ficar maior do que o enxerto. Então a gente tem que estar sempre olhando, porque isso aqui, plantas com 15, 20 anos, elas estão aparecendo um ramo ladrão. A gente tem que estar sempre tirando. Pode passar. Aqui é um exemplo de uma planta bem podada. A gente foi lá na casa dele, eu fui com o Ednei e ensinou ele a podar e pela internet também ensinou ele a podar. Depois ele aprendeu, ó, e a gente brinca porque ele é cabeleireiro, né? E ele sabe fazer o cabelo, né? Então ele faz o umbu, que ele faz o cabelo também. Uma planta bem podada aí, ó. Pode passar. Adubação de cobertura, já falamos da adubação de forma de berço. A adubação de cobertura tem que fazer, gente, todo ano fazer a adubação. Quando é que ele faz essa adubação? Quanto a gente joga aqui? Normalmente uns 20 litros de esterco, 100 litros de esterco de galinha, ou 20 de esterco de galinha mais forte, né? E depois do esterco a gente joga o quê? Joga uma palhada por cima. Joga uma palhada para proteger
esse solo, porque o esterco vai decompor e a palhada grossa vai ficar mais tempo. Quando é que a gente aduba? No período das águas, porque a planta não come adubo, ela vai beber o adubo. A chuva vai molhar o adubo vai descer e vai para a raiz da planta. Então, é importante que a gente faça isso no período das águas. E não no fim das águas, por exemplo. Né? No final das águas também não vai adiantar muito, porque a planta já vai entrando em senescência, cair a folha. Pode passar. Bom, a adubação de produção, essa planta aqui que vocês estão vendo, a planta nativa, né? Vocês acham que essa planta precisa de adubação, tanto quanto a planta de umbu gigante? Por que não? Porque ela mesma aduba ela. Se o bode ou o gado não comer, ela mesma vai adubar ela. Então, ela está tirando da terra, jogando para cima, jogando para baixo, vai decompor, vai virar adubo. Então, essa aqui não precisa tanto, né? Mas o umbu gigante é uma planta cultivada. Então, a gente precisa, a gente está sempre tirando. O adubo da terra vai para onde? O adubo da terra vai lá para o cerrado, vai não sei para onde, porque vai junto com o fruto. E se todo ano a gente está tirando esse adubo da terra, é preciso devolver essa adubação. Então a gente não pode abusar da vontade do som da terra. Eu já vi eu já vi nessas andanças aí, um umbu gigante virar pequeno. Um umbu gigante virar pequeno. Já viu dessa? Pode acontecer? Pode. É só você não adubar. Ele fez a enxertia numa siriguela, a siriguela estava no murundu, esse murundu não acumulava terra preta, matéria orgânica nenhuma, chovia, lavava. Com 3, 4 anos, esse umbu começou a ficar pequeno. E eu falei com ele, bota para bater esteco. Ele botou esteco, o umbu voltou a ficar grande. Então, é preciso, é igual o umbu gigante, é igual a vaca de leite, pessoal. A vaca de leite de 30 quilos, se você soltar na rama, ela vai para 30 quilos, não vai. O umbu é a mesma coisa, ele foi descoberto nas regiões que tem terra boa. E ele precisa imitar o local onde ele foi descoberto, jogando bastante adubo. Se você não tiver adubo, pelo menos palhada seca você joga, mas não deixe de jogar alguma coisa. Vai resolver? Não, mas vai ajudar. Pode passar. Então, é isso aí, ó. A planta não tiver nutrientes, não expressa o potencial produtivo dela, pode passar. Então, a adubação de produção, ela é feita com base na estimativa de produção. Você estima quanto vai produzir, né? Então, a gente tem aqui uma planta florida, a gente faz a estimativa e a partir daí calcula. Tem uma tabela já que tem, o professor Sérgio Donato fez, uma tabela de produção, de adubação de produção em função da carga pendente. Pode passar. Bom, aí eu estou fazendo um trabalho junto com o professor Ednei, esse aqui, ó, gente, está aqui, nessa linha embaixo aqui. Nós pensamos nessa dificuldade que a gente está encontrando do produtor, de encontrar esterco, né, dificuldade de toda sorte. A gente está pensando em utilizar planta da caatinga como fonte de adubo. Planta da caatinga. Que plantas são essas? Que planta é essa inicialmente? É a canjoão, certo? Usar o canjoão como fonte de adubação, porque é uma leguminosa e ela vai fornecer bastante nitrogênio. Isso vai dar uma ajuda muito boa para o cruzeiro. A gente está apostando aí no canjoão, está fazendo um experimento, onde a gente avaliou esse experimento que estava em campo, mas já está no laboratório, a gente está pesando folha de raiz, e está testando a glicídia também. Então nós estamos distribuindo semente de glicídia e muda de glicídia, e não precisa distribuir semente de canjoão, né? Porque vocês têm demais, né? E tem até um certo preconceito, porque o canjoão, o pessoal não gosta de canjoão, porque corta e brota. E é por isso que é bom. A gente quer uma planta que consiga rebrotar, né? Então essa é uma planta, a princípio, ideal para esse trabalho. O de pouco não é perene, você tem que ser plantando, né? É bom também, mas não aguenta seca, né? E o canjoão aguenta. Então o canjoão a gente pode, talvez, vamos fazer um manejo aí, que quando é que a gente corta o canjoão? Porque quando chega em setembro ele está com as pontas secas ainda. Vamos cortar ele em março, abril, maio, junho, quando?
A gente vai testar isso ainda, para quando chegar em setembro, ele está todo verdinho e a gente colocar aí, ó. Pode passar. Aqui, ó. Isso aqui é Manuel. O Geraldo saiu. São João com 2 meses cortado. 2 meses cortado. Você observe que é uma planta que vai fornecer adubo para a gente. Na seca, cortou e ela produziu. Então, o que é que a gente está pensando aí? De fazer para cada planta de umbu, uma planta de canjão, para cada planta de umbu, uma planta de glicídio. Pode passar. Aí, com o tempo, essa bacia que a gente faz na hora de plantar, essa bacia ela anda. Essa bacia ela anda, porque ela anda? Porque a copa aumenta. Se a copa aumenta, a gente vai sempre acompanhando a copa com a bacia de captação. Nem sempre vai dar para fazer, às vezes tem muita área, né? Área grande. Eu acho que uma bacia dessa aí, pelo que eu conversei com o Delmi, dá para uma pessoa fazer 30 bacias no dia, se até o boi estiver molhado. Então, ele vai... É um investimento, né? É um investimento, porque vai segurar água, vai segurar adubo. Pode passar. Aí a gente fazendo a bacia lá em Poço, do Magé, pode passar. Repara que a gente faz sempre na projeção da copa. A gente não faz aqui no pé da planta, porque senão vai cortar muita raiz. A gente sempre vai fazer na projeção da copa e ainda passar mais de palmo para não ter esse risco da gente cortar a raiz. Aí a Delmi fazendo, aqui é dentro da poda, depois ele coloca os dedos, pode passar. Pode passar. Depois do material mais grosseiro para deixar a umidade, esse material grosseiro vai decompor, o ano que vem já vai botar esteira em cima dele, e assim vai melhorando. A sua terra pode até não ser tão boa, mas você faz ela ficar boa naquela região do cruzeiro. Dá para fazer isso, pode passar. Bom, escoramento é uma prática muito comum para os gados para cima receber luz, pode passar. Pode passar. O manejo do mato. O pessoal acha que tem que limpar todo o mato. Para que eu vou limpar o mato? Vamos limpar o mato naquela região que está fora da copa do mundo. Não precisa, né? A gente gosta mesmo, pretende que os pomares sejam manejados dessa maneira. Limpar somente onde tem a planta do museu para deixar lá o mato protegendo o solo, o mato criando animais, o mato sendo fonte de alimento para a abelha, né? Para a fauna. Pode passar. Aqui é a vista de um pomar bem manejado, pessoal, lá em Caraíba, de Santa Maria. Ele vai ter a primeira produção esse ano, a gente está curioso para saber quanto ele vai produzir. O pomareiro está com uns 7 anos mais ou menos, e tem um rio segurando lá, mesmo com essa seca. Para que ele está fazendo bacia de captação, essa água está descendo para cá, ó, e essa terra, o sol está todo nu, todo desnudo. Se a chuva bater, vai lavar, no outro que vem lava de novo, no outro que vem lava de novo. Vai ficando pobre, né? Então, a gente pediu para ele fazer isso aqui, fazer o plantio que ele faz de mantimento, mas sempre fazer uma valeta e deixar uma depressão na valeta para a água ir amortecendo à medida que ela vai descendo e fazendo a bacia de captação. Então, a chuva vai começando a amortecer, as águas enxurradas vão começando a ser amortecidas, tanto aqui na área do mantimento, quanto aqui na área do cruzeiro. Pode passar. Bom, o umbu começa a produzir 4, 5, 6 anos por aí, né? Mas a produção, às vezes não chega, 4 anos ele flora, cai a folha, 5 anos cai a flor, 5 anos dá um frutinho ou outro. Então, a produção plena do museu começa aí com 12 a 15 anos. Ele começa, ano após ano, a partir do 4º ano, a aumentar. Então, o umbu é uma planta para quem tem confiança, tem fé, tem esperança, porque ela vai produzir. E a gente vai mostrar isso mais adiante para vocês. Pode passar. Aqui, uma planta bem cuidada. Manuel cuida dessa planta. Ele tem 300 e poucas plantas lá. E ele cuida dessa porque ele é perto da casa. Ele pode adubar mais, pode molhar mais. Então, essa planta ele vem molhando, vem adubando, está com 3 anos agora. 3 anos. A diferença é brutal quando você cuida em relação àquela planta que não é cuidada. Então, ele tem um pomazinho muito bom, não está muito diferente desse aqui não, porque ele cuida bem das outras também, mas esse aqui ele joga mais água, né?
Pode passar. Bom, a polinização, o umbu depende das abelhas. Se as abelhas acabar, acabou safra de umbu, acabou o planeta, né? Então é importante esse casamento aqui de umbu com a abelha nativa, né? É importante para ela polinizar, ela traz o pólen e forma o fruto, vai passar. E alguns insetos da nossa fauna que polinizam, né? Tem a samambuca carniceira, tem o marimbondo comum, que a gente quer ver o cão, quer ver os marimbondos, mas o marimbondo tem só a função da natureza. E a abelha que não é nativa, mas ela já se tornou da nossa fauna. Essa moça branca tem uma série de abelhas e marimbondos aí de menópolis que fazem esse trabalho. Pode passar. Pode passar, Cleber. Pragas e doenças, rapidamente. Tem muito mais que eu vou falar aqui, mas alguma delas é a moça das frutas, a gente tem como fazer um certo controle aí, né? Profilático, com armadilha, com tirar os frutos do maduro debaixo da copa, mas é uma das pragas do fuzeiro que vai passar. Aqui são doenças como a traquinose, quando chove demais, e a alzinóide. Na região mais fria, e quando chove mais, vai acontecer isso. É preciso que a gente comece a estudar já isso, né? Eu creio que alguns biológicos talvez possam ajudar aqui, como já ajuda aqui na manga, né? Então tem muitos produtos biológicos aí que já estão controlando eles. Pode passar. Bom, os pássaros também atrapalham, né? Mas a gente tem aí a alternativa do próprio produtor, né? A gente passa de um produtor para outro, de colocar CDs, e até há pouco tempo tem resolvido esses CDs aí, né? Ele reflete, então aquele alumínio da lata de leitinho reflete, e ele consegue afastar pássaros, né? Não sei se vai ser tão milagroso, porque os outros passarinhos não sabiam, ele acostuma, né? Ele está acostumando. Mas até agora tem resolvido. Vai passar. A queima solar, se você plantar no sistema de agrofloresta, vai ter menos esse problema. Isso aqui é o fruto virado do sol poente, queima, começa a envermelhar, fica até bonito, mas se você deixar ele evoluir com a queima. Como é que resolve? No sistema de agrofloresta ou pintar o fruto pical. Aquele fruto virado do sol da tarde, vai passar. Aí acontece rachadura também, depende um pouco da cultivar, depende da nutrição. Precisa de isso aí, está muito relacionado com cálcio, com potássio, né? Mas está relacionado com esses dois fatores. Pode passar. Bom, a colheita geralmente, todo mundo sabe, tem que fazer com fruto inchado, né? Fruto firme. Se você vai mandar para longe, nem pensar um fruto mole, né? Ou mais ou menos mole, tem que ser um fruto firme mesmo, porque senão você perde o cliente. Então, o fruto de vez, geralmente ocorre o fruto depois de 60 dias após a florada. A época pode variar, depende do lugar, né? Em Anagé, por exemplo, a gente colhe a América Dourada 15 dias mais ou menos antes do que a América Dourada do Alto, lá de Zé de Leve, uns 10 dias antes, né? O que é isso? É o calor, né? Se não estudar mais, mas provavelmente sim. Mas a cultivar também pode influenciar nisso. Bom, a colheita do Limeira é 40 dias, portanto, gente, cadê Manuel Pereira? Manuel, lembra que é 40 dias só para você ganhar dinheiro, certo? Fecha os olhos, foca no book, você vai ganhar dinheiro. É assim que Zelinho faz, né? Ele compra de outros e realmente vende para o Brasil todo, não dorme nesses 40 dias, mas consegue tirar o dinheiro do ano todo. Vai passar. Bom, mercado de umbu, né? A embalagem vai variar, isso aí a gente... Para que nós vamos vender umbu, né? Nós vamos vender desse jeito aqui, ó. Já falei do trabalho que a Dinei fez aqui, vendendo lá para o Santo Antônio, na loja de delicatessen, o umbu é bem caro, né? Então, a gente pode vender dessa maneira, pode vender de outras maneiras que eu vou passar aqui. O fruto, pessoal, é chamado climatério. O que é isso? É fruto que amadurece depois de colher. A melancia amadurece depois de colher? Não, ela apodrece, né?
Então, a melancia não é climatérica, mas o umbu, a banana, a manga são. Colheu, ele amadurece. Então, é preciso, e é ligeiro. Então, é preciso que a gente tenha guarde em geladeira, né? Guarde em geladeira. Ou então, mande um umbu firme rapidamente para o mercado. Pode passar. Esse aqui, ó, Zé Lino, ele tem 40% do que ele produz. Os 60% mais ou menos ele compra de outros produtores. Vem para o Brasil todo, desse jeito aqui, ó. Cava liga, pede um saco, 12, bota no ônibus e manda. Eu já tenho um amigo no Ceasa e ele me falou de Zé Lino, eu falei com ele também. E Zé Lino já fechou com essa pessoa do Ceasa 8 a 10 mil quilos de umbu para mandar para aqui. Vem de lá de Buquira. Ou seja, vem de fora o umbu que a gente está consumindo. É para aqui, gente, ó, ele não embala nem nada, tem um preço menor, mas o preço dele não é não. O preço dele é em torno de 7 a 15 reais o quilo. Pode passar, aí tem o umbu sacado, o umbu gigante sacado, o mercado do umbu gigante, que não é gigante, mas nos contentores, ó, aqui é lá em Catingal, um umbu que não é gigante, mas o preço mais baixo que você tem no umbu é isso aí. O produtor encontra o preço mais baixo do umbu, é para caminho dele. Mesmo assim, ainda compensa. Melhor do que outras culturas. Pode passar. Aqui, é o mercado do varejo. Cadê a Andressa? Esse mercado que nós estamos conversando com você, com o Edildo, que a gente precisaria trabalhar com esse grupo de você lá, certo? Que é um grupo diferenciado. São pessoas que vendem na feira e que poderiam estar plantando 5, 10 pezinhos de umbu e junto com o coentro, junto com as hortaliças que ela vende na feira, vender também umbu diretamente junto com as hortaliças dela. É um outro mercado diferente que a gente poderia trabalhar aqui e que eu tenho a impressão que realmente vai dar certo. O mercado da fruta fresca, né? Pode passar no varejo. Aí a questão do destino da produção, 70% do que é produzido vai para as feiras livres. O restante vai para as indústrias. O preço do umbu, como é que está? 50 a 80 reais. O preço pago pela indústria, de 50 a 80 reais, saco de 45 quilos. E 5 reais o preço do umbu comum no mercado, supermercado, e o umbu gigante em torno de 7 a 15 reais, estou botando aí 10 reais, né, nos mercados das feiras livres. Pode passar. Bom, o umbu também, aqui já não é gigante, mas quem produz gigante vai produzir um pequeno também, porque sempre tem um refugo. E aí ele pode beneficiar isso aqui, ó. Pode beneficiar a fruta e colocando essas bombonas aqui. Isso aqui foi um trabalho que se fez em Anagé, em 2008, né? Você colhe o umbu, bota ele para ferver, depois peneira, ferve de novo, coloca nessa bombona esterilizada, guarda isso aqui, ó, fecha até em cima, guarda e fica por um ano. Depois você pega isso aqui, ó, e vai fazer esse produto durante o ano todo. Então, fica o desafio aí para as comunidades, aí, para as prefeituras, tentarem, antes do umbu gigante, já fazer esse trabalho. Pode passar. Aí, ó, está chegando agora, né? O PENAC com força, né? E aí vocês podem trabalhar desse jeito aí, fazendo as polpas e vendendo a própria polpa também. Outro mercado também, né? Pode passar. São as feiras livres, são, né, mulheres que trabalham com isso aqui. Bom, a previsão de receita, eu fiz aqui uma previsão de receita. 100 plantas de 8 anos, né? Do umbu gigante sacado. Vamos que ela começa a produzir com 8 anos, começando a pingar, né? Ela produz aí 20 quilos por planta, né? A gente teria 100 plantas, um saco, né, de 20 quilos, são 6 sacos por hectare. 2 mil quilos, a gente teria o preço do quilo de 10 reais, seria 20 mil reais por hectare. Qual é a cultura animal vegetal que dá mais do que isso no semiárido? É preciso acreditar, é preciso ter paciência, é preciso plantar. Porque se você não plantar, o tempo vai passar, gente. O tempo vai passar. Então, plantem, porque
você só tem a ganhar lá na frente. Aqui é o rendimento de jornada, vai passar. E aquele umbu ensacado pequeno, aquele umbu menor que tem, no menor preço que existe. Se você tiver um hectare da planta adulta, lá no anterior eu falei de 8 anos, planta de 8 anos, você vai ter 11 mil quilos por hectare. Né? O preço do quilo é 1,50, você teria 16 mil reais por hectare. Da planta do tamanho de um agude, para você vender para a indústria. Qual é a diferença aí? Eu já falei antes. Você vai ter no hectare 150 plantas equivalente a 5 alqueires de terra no fundo do quintal. Muito mais fácil de colher do que você colher 5 alqueires, coisa que ninguém faz. Pode passar. Gente, muito obrigado pela atenção. E vamos agora.